Olá, pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Mais um dia o Senhor nos deu. Estamos aqui, eu, Diaconisa Júlia, para esse momento precioso, que é o nosso momento da mesa. Boa noite, Diaconisa Júlia. Boa noite, pastora Ginarras. Que privilégio estar aqui à mesa novamente, né? Com mais um convidado muito especial. Muito especial. Já tem uma expectativa no nosso coração. Logo, logo a gente já vai falar quem que é o nosso convidado da mesa, mas trazendo, né, a referência que significa Sarah Cash, a mesa, né? A resposta. Né? A gente baseia lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveraram na doutrina do apóstolo, na comunhão do partir do pão, nas orações. Quero sempre lembrar, né, que o nosso podcast não é simplesmente sentar na mesa e falar qualquer coisa, não. Aqui é uma mesa espiritual, é uma mesa que cura, uma mesa que transforma e que restaura. Cada pessoa que é convidada, o testemunho vivo dessa pessoa ecoa para quem está assistindo, e é assim que a gente vai, né, liberando, né, e compartilhando o que Deus está fazendo na vida de cada um. E é importante você que está nos assistindo comentar, compartilhar, né? Falar com o máximo de pessoas que esse é o momento de mesa. E parar um minutinho, senta, assista, porque hoje está muito forte. Mais uma polêmica para o seu coração, mais uma história real que Jesus ainda salva, cura, transforma e liberta. Jesus é o que faz acontecer. Então, se você está com a gente, comenta aí embaixo, compartilha, manda para seus amigos, para sua família, porque hoje vai ser uma explosão, hein? Meu Deus, eu tô É? ansiosa. O nosso convidado é polêmico. Não, na verdade, eu acho que tem que ter mais episódio, que é uma bagagem muito Muito grande, grande. né? Eu falo que eu sou suspeita para falar dessa pessoa, que eu tenho um carinho enorme, né? História, né? Desde criança, mas eu tô com muita expectativa por aquilo que ele vai trazer na nossa mesa, né? E deixar o Espírito Santo conduzir a vida dele. E ele é uma história de superação, de mudança, de um caráter que foi modelado por Deus, né? Na dor, na quebrada, né? No tráfico, né? Teve um No caminho, crime no mesmo, crime no mesmo, crime né? mesmo, No né? crime. Então, é uma história que você precisa sentar para assistir. Às vezes, muita coisa você não sabe. E às vezes você está passando isso em casa, ou tem pessoas em volta, né, que você às vezes está desesperançoso, sem desacreditar que existe uma solução. Hoje Deus vai trazer a resposta para você. Então eu vou deixar a Diaconisa Júlia, ela vai apresentar esse convidado, mas mais uma vez eu te ressalto e ressalvo. Senta aí e assista esse programa, assista esse episódio, que eu tenho certeza que Deus vai trazer a resposta para tua vida. Sem delongas, né? Eu já queria, né, trazer à mesa o nosso convidado, Jackson. Seja bem-vindo à nossa mesa nessa noite. Boa noite, pastor Ginás, boa noite, Diaconisa Júlia. É um prazer imenso estar aqui. Amém. A gente entende que quando Deus faz algo na vida da gente, aquilo não precisa ficar parado só em nós. A gente precisa testificar todos os dias os feitos que Deus tem feito na nossa vida. E para mim é um prazer muito grande e é uma honra muito grande estar aqui falando sobre o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado, o que Deus tem moldado e o que Deus tem feito não só na minha vida, como na minha família e dentro da minha casa. Amém, amém. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Jackson, eu já quero começar com uma. Não é uma brincadeira, mas é um fato, né? Falaram que você era o pai da feiura. Como que é isso? Né? Era a primeira coisa que surgiu. Como que surgiu essa história? Por que isso? Né? O pai da feiura da cutia? Era mais ou menos isso a É conversa? mais ou menos isso. Então me explica pro pessoal de casa, como que surgiu essa história? Antigamente a gente ficava muito na esquina da Cutia ali na avenida. A gente ficava muito conversando ali. Então eu era bem mais magro, só aparecia a cabeça, o corpo sequinho. Então a gente sempre ficava na brincadeira ali. Então um dia a gente brincando, o cara chegou e falou: "Seu pai da feiura", e foi um apelido que pegou em mim. Então todas as vezes as pessoas ficavam me zoando, brincando comigo. E sempre levava na brincadeira, porque a gente sempre, antigamente não tinha esse negócio de bullying. Vamos Sim. dizer que hoje em dia tudo que fala é problema. Então antigamente a gente tinha uma liberdade de brincar um pouco e zoar com algumas pessoas. Legal. E como que foi sua infância? Conta pra gente. Como que começou essa história da vida do Jackson? Eu sou filho de mãe solteira, tenho mais dois irmãos, o Janderson e o Jean.
Minha mãe chama Gilda, que me cuidou desde pequeno. Quando ela trabalhava muito para trazer algo de sustento para dentro da nossa casa, eu ficava junto com a minha avó e meu avô. E a gente saiu de uma família bem humilde. A gente morava num cômodo onde cabia uma cama, uma televisão, um fogão. E minha mãe sempre trabalhando, trazendo algo sustento para nós, para que a gente não passasse mais dificuldade que aquela situação que a gente tinha. Mas para mim foi muito aprendizado, porque foi um momento de dores, momentos de dificuldades, mas foi momentos que me fortaleceram, que até hoje eu tenho entendido que muitas coisas que nós passamos não é em vão. Algumas coisas, uma coisa que o senhor mesmo, pastor, tem ensinado muito para nós. Às vezes nós queremos amor de algumas pessoas, mas aquelas pessoas não teve aquele amor para que possa retribuir para nós. E muitas das vezes nós exigimos algo dela, só que ela não tem aquilo para nos passar. E hoje eu entendo que algumas pessoas lá atrás, do amor que eu esperei, também não teve para passar para mim. E é muito comum, né? As pessoas querem cobrar algo de alguém que nunca teve ou não tem que dar, né? E isso marca muito as pessoas. A gente não tem a questão da compreensão, Sim. né? Então isso realmente é algo que vai construindo lacunas emocionais, né? Que é onde vem a cobrança, o afeto, a atenção, né? E algumas coisas vão dando destino. Você conviveu com seus pais? Com seu pai? Não, foi só com a sua mãe. Não, convivi só com a minha mãe. Só com a sua Eu mãe. fui conhecer meu pai já era quase de maior, vamos dizer assim. Eu sempre senti a falta dele, porque eu sempre tive a minha mãe, meus avós e os meus tios que me ajudavam quando a minha mãe estava trabalhando. Mas só que sempre quando você ia na escola, aquela ausência do pai estar ali na reunião dos pais, era minha mãe, ou às vezes eu nunca tive condição de ter uma bicicleta. Hoje mesmo eu estava lembrando disso, na hora que eu estava vendo. E sempre eu visualizava a criança andando de bicicleta, a criança caía, o pai ia correndo e falava assim: não, filho, vem e levanta. E hoje em dia eu vejo que isso faz muita falta para mim. De quando você tá querendo ter um objetivo de fazer algo e você para fazer o objetivo. Aí eu lembro que lá atrás eu não tinha uma voz de alguém que falava para mim: não, continua, permanece, seja firme. E por esse motivo e alguns outros motivos a gente para no meio do caminho, porque a gente se sente sozinho. E uma coisa que um dia o senhor mesmo me ensinou, que foi que muitas das vezes a gente não tem a conexão com Deus, porque nós não tivemos a conexão com o nosso Pai terreno. Então a falta da conexão com o nosso Pai terreno bloqueia a nossa conexão com o nosso Pai celestial. Então, muitas das vezes nós culpamos Deus por alguns fatos, alguns acontecimentos, porque lá atrás existe uma dor que foi do pai terreno e que a gente automaticamente coloca para Transfere, Deus, né, para transfere para Deus. Deus. Mas em algum momento na sua vida, na sua infância, você conseguiu enxergar que a ausência do seu pai, uma referência masculina, afetou suas emoções? Ah, muito. Porque minha mãe sempre foi uma mãe rígida. Ela sempre nos corrigia, sempre falava com a gente, sempre nos ensinava, mas não tinha aquela, vamos dizer, aquele coisa do homem para chegar e puxar, vamos dizer assim. Chegar e prensar mesmo. Mas a minha mãe sempre corrigindo, sempre falando com a gente. Eu sou muito grato porque antes mesmo de eu converter, eu tenho algo comigo que eu já segui alguns passos da Bíblia. E uma das coisas que eu sempre segui quando a minha mãe falava algo. Minha mãe falava algo para mim e eu fazia. Isso foi uma das coisas que me livrou de cadeia, me livrou de morte e me livrou de estar em lugares que, se não fosse ela, não acho não, eu tenho certeza que nem hoje aqui eu estava. Forte isso. A gente vê, né, a história dele como assim algo não comum, mas a maioria dos jovens, né, cresce sem a ausência paterna, né? Hoje se torna normal. E a gente é conhecido pelo nosso pai. Porque se você encontra alguém na rua, você vai conversando, a pessoa vai dizer, você é filho de quem? Quem que é seu pai? É, Então nós temos a referência do nosso pai. Quando nós não temos essa ausência, aí onde afeta a identidade. a A identidade. identidade. Para o homem é mais difícil ainda.
né? Porque o homem tem a visão do pai como aquele que dá segurança, aquele que protege. A mãe, a gente sempre tem a referência de uma mãe guerreira, a mãe que ama, mas o pai é aquele que protege, é aquele que vai dar segurança, que vai te impulsionar. Eu sempre carrego uma frase comigo que eu aprendi, né? A mãe, ela sempre vai dar o propósito, mas o pai dá o destino. A gente vê exatamente como a mãe carrega a criança. A mãe carrega a criança virado peito a peito. Então tá gerando um propósito ali. Agora o pai não, o pai pega uma criança já virada para o mundo, ou seja, o pai, ele é o papel fundamental para dar o destino. E para o Exatamente. homem, o homem ser a referência paterna, eu falo que é destruidor para ele. Como o homem não tem uma visão muito clara do que o que é ser homem mesmo, na verdade. Não posiciona, Não né? tem O homem não posicionamento. posiciona. A ausência, hoje a gente tem um grande conflito da sociedade, né? Hoje fala que é uma sociedade muito líquida, justamente por isso. Ela tá cheio de muitas referências, ao mesmo tempo nada, né? É uma sociedade que está fragmentada, né? Ela tem muita coisa, mas ao mesmo tempo ela não tem nada, está fragmentada. Então, é uma sociedade que perdeu por causa da referência. O homem é uma referência, né? Então, quando você não tem essa parte de referencial, a gente vive num mundo de conflito. E aí é uma lacuna que está aberta. Aí vem a questão da insegurança, vem a questão do medo, vem a questão da posição, vem a questão da ordem, vem a questão da referência, né? Por isso que quando Jesus perguntaram, quem que você é filho? Ele falou, sou filho do meu pai, né? Jesus tinha claro que Deus era o pai dele, Sim. né? Então até que ele falava, quem vê a mim vê o pai. Jesus tinha uma referência. Jesus nunca andou sem a referência. Mas quem é teu pai? Ah, Maria, João. Não, ele sabia, pai terreno aqui, Maria e José. Mas quem vê a mim vê o pai. Então você me enxerga, eu tenho uma referência. Então, assim, um homem sem uma referência é um homem sem propósito. Verdade. Toda a vida você precisa de uma referência, né? A referência no ministério, a referência à sua liderança. Por que tudo é governado por um líder, tem uma liderança, um governo? Uma referência. E em casa não é diferente, né? Em casa precisa ter a referência. E como que foi a sua entrada no tráfico, né? Na droga, na criminalidade? Eu, como a Júlia falou, é algo tão interessante que algumas pessoas, quando me via na rua, me perguntavam de quem que eu era filho. Porque algumas pessoas viam que eu parecia com meu pai. E eu falava, eu sou o filho do Altair. Ele falou assim, ah, mas parece com ele realmente. E era tão interessante as pessoas verem o reflexo dele em mim, mas eu não tinha o contato que eu gostaria de ter com ele. Por isso que o pastor falou, a falta da voz que direciona a gente, sendo que a minha mãe sempre me direcionou, mas a falta da voz do meu pai, eu até hoje, eu ainda sinto vamos dizer, hoje eu tenho um contato, hoje a gente conversa, hoje a gente para fazer, eu vou comer na casa dele, mas eu ainda sinto aquela falta. Sabe, às vezes você vê uma criança correndo, o pai dando a mão, você fala assim, cara, eu não tive isso. Eu sempre tive essa vontade. Então isso a gente constrói dentro do coração da gente, falando, se eu tiver um filho hoje, eu vou dar a mão pro meu filho, eu vou correr, eu vou ensinar os passos pra ele. Aí a minha mãe até fala, ah, se tiver um filho, ele vai te bater, não sei, você não vai fazer nada. Eu falei, não, mãe, não vai fazer, não é isso. É só que a vontade que a gente tem de ter um filho e falar assim, não, eu vou fazer pra ele totalmente diferente do que aconteceu comigo. Só que uma coisa também que é interessante é que muitas das vezes nós fazemos coisas sem perceber. Que é um dia o pastor também falou, eu posso até fazer tudo aquilo que eu tô dizendo, mas se eu não gerar esse amor dentro de mim, eu não vou conseguir dar esse amor para ele. Porque lá atrás eu não tive. Então eu preciso gerar dentro de mim para que eu possa dar isso para ele, lidar com ele nos dias a dias, nas emoções, na convivência, para que eu possa ter essa vida. Eu usei drogas pela primeira vez com 17 anos. Eu tava numa barbearia, fui cortar cabelo. Aí aconteceu uma situação comigo. E antes de acontecer a situação, o pessoal tinha esticado pra cheirar cocaína. E eles perguntaram pra mim, já que você quer? Eu falei assim, não, não sei não. Aí quando aconteceu a situação comigo, eu peguei e falei assim, não, estica dois pra mim. Foi a primeira vez que eu usei drogas.
Eu usei drogas com 17 anos de idade. Eu fui parar de usar drogas com 30 anos de idade. Eu vivi uma vida. Perdi uma vida. Algumas pessoas, quando conversam comigo, perguntam pra mim como que você saiu das drogas. Eu falo, cara, eu não saí das drogas. Eu decidi não mais viver nisso. Porque a vontade e o desejo ainda existem dentro de mim. Se eu falar pra você que o desejo e a vontade não vem, eu tô mentindo. Muitas das vezes eu ainda tenho vontade de fumar um baseado, de cheirar uma cocaína, de jogar. Às vezes existe um problema que dá vontade de jogar tudo pro alto e voltar lá pra trás. Mas só que eu decidi todos os dias não viver isso mais. Porque antes, lá atrás, eu era rotulado, julgado. Hoje não. Hoje eu sou tranquilo. Hoje eu tenho paz interior. Hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo. Hoje eu sei pra onde meu dinheiro vai. Igualzinho, tava conversando com um amigo meu. Eu falei, cara, eu não tenho tudo que eu desejo, que eu almejo. Não tenho um carro, não tenho uma casa própria. Mas eu tenho algo que o dinheiro não me favorece. Eu tenho paz interior. Eu consigo deitar, dormir, sem medo. Como antes eu não tinha. Porque antes eu não dormia, antes eu vegetava. Eu falo muito sobre isso. Porque que vegetar, tem pessoas que vivem no hospital em situação que praticamente já estão vegetando. Estão ali por aparelho, o aparelho tentando manter ela viva e ela tentando lutar para a vida. Eu não. Eu vivi uma vida 13 promíscua. anos, né? É muito tempo. Muito tempo. E algumas pessoas falam, né, que a gente, os amigos vão influenciando. A mãe fala muito isso, né? Cuidado com quem anda, né? As amizades vão te influenciando. Nesse caso, você acha que você foi influenciado pelas amizades ou foi uma decisão sua? Isso é uma, isso é uma coisa que eu brigava muito com a minha mãe antes. Eu É, falava, as mães mãe, falavam muito isso, eu né? não, eu não sou influenciado por ninguém. Não vou pra cabeça de ninguém. É. Eu faço o que eu quero. Ninguém me influencia. Só que quem tá assistindo esse podcast hoje, eu queria te dar um conselho. A Bíblia fala em Salmos 1 que nós não devemos andar na roda dos escarnecedores. Só que a Bíblia é um livro onde ela ensina muito para nós. E verdadeiramente é. Se naquela roda você não influencia, você é influenciado. O meio, né? O meio contamina, não adianta. As pessoas falam, não, eu sei quem eu sou. Mas se você não tem uma identidade, você vai ser o que eles são. Exatamente. Isso é muito forte. E antigamente, aqui a gente tinha uma coisa que a gente olhava muito para quem tinha nome. Ou para quem chegava no lugar, todo mundo chegava para conversar. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o celular veio para isso. Antes não tinha celular, hoje tem. Hoje os jovens veem os influentes, alguns funkeiros, algumas pessoas que têm influência e querem viver aquela mesma vida que ele. Lá atrás eu também quis fazer isso. Eu queria que meu nome fosse visto. Eu queria que as pessoas falassem, nossa, o Jaco chegou. Nossa, o cara é Mas embaçado. você chegou a esse ponto das pessoas olhar e falar, nossa, o Jackson chegou aqui num baile, num local, das pessoas não temer, não sei se essa é a palavra, mas do seu nome falar, nossa, o Jackson da Cuti, todo mundo conhece ele. Eu tenho comigo que sim, porque eu conheço muitas pessoas aqui na cidade. E conhecia muitas pessoas que eram envolvidas no tráfico. Então eu tinha um conhecimento de algumas pessoas, não era um cara ali, mas eu era um cara que conhecia. Então onde eu chegava, algumas pessoas falavam, o Jaque chegou. E é algo tão interessante que o bairro onde eu moro hoje era o bairro onde eu não podia pisar. Meu Deus. Eu não podia entrar no Monte Alegre. A minha mãe muitas das vezes não recebeu ameaça lá que a minha cabeça ia ficar lá no banco da pracinha. E minha mãe às vezes não deixava eu nem sair, porque ela tinha medo de algo acontecer comigo. E é tão gratificante que hoje em dia eu moro exatamente perto da pracinha. E hoje em dia eu tenho conexão com pessoas que antes eu não tinha. Teve um fato tão interessante um dia, eu tava morando numa casa 2 ruas pra cima de onde eu moro hoje. Eu tava indo pro culto, passei em frente a uma casa e ouvi uma voz. Falei, cara, eu conheço a voz desse cara. Falei, não é possível que ele mora aqui. Aí peguei e fui embora, fui pro culto. Quando eu voltei do culto, desci e a pessoa me gritou. Falou, oi, Jacques. Eu falei, nossa, é ele. Aí eu fiquei quieto, ele veio com a mão pra trás, conversando comigo, perguntando o que você tá andando na rua da minha casa. Eu falei assim, não, eu moro ali na esquina, ali, ó, a segunda casa é a minha. Aí eu falei, estou indo na igreja aqui, que hoje eu me converti.
No momento que eu falei pra ele que eu me converti, ele soltou as mãos das costas e me cumprimentou. Aí ele perguntou de outros amigos que andavam comigo. E naquele momento eu vi que qual que era a diferença. Porque eu tenho uma certeza. Se eu não fosse convertido ali, eu veria um O embate, conflito. né? Sim. A gente teria um conflito naquele exato momento. Porque pra ele, eu acho que ele entenderia que eu tava rodeando ele. Porque ele falou pra mim, não é a primeira vez que você passa que eu tô te vendo. Só que ele me via e eu não. E depois daquilo que eu descendo embora pra casa, foi só como é que Deus é. Se não fosse isso, tinha um conflito muito grande entre Sem nós. dúvida. E hoje eu vejo ele na rua, a gente conversa, para pra trocar uma ideia. Esse dia eu falei com ele de levar os filhos dele pra ir no Arena Jovem. Ele falou assim, cara, pode me chamar aqui se der certo, se vocês quiserem, você pode levar eles. Então a gente vê que o trabalhar de Deus é diferente na nossa vida. Glória a Deus. E como que foi a sua trajetória nesses 13 anos vivendo nesse mundo? A gente, quando eu te conheci, você tinha acabado de ter um problema com a polícia, né? Fui na casa da Polícia Federal, tinha acabado de sair de lá. Me levaram nesse processo. Como que foi sua trajetória? Eu sei que em alguns momentos você quase morreu, né? Alguns momentos você foi envolvido com um nível muito profundo, né? Dentro da droga. Conta um pouco pra gente como que foi essa jornada sua nesses 13 anos, né? Você foi dependente ou Dependente. não? Você usava por hobby? Como que foi isso? Eu realmente fui dependente de cocaína. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu sempre trabalhei desde menor, dos 16 anos, e sempre eu mantinha meu vício. Só que chegou um tempo que eu ia trabalhar no horário das 2 às 10, eu lavava 5 gramas de cocaína para me ficar o turno inteiro trabalhando. Então eu era movido por droga. Tem um fato que eu guardo muito comigo, que mexe muito no meu coração, que a gente, como eu vim numa família humilde, morava eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe sabia que eu tinha recebido. Aí eu peguei e saí do trabalho, já fui pra farra, cheguei no outro dia cedo. Minha mãe me acordou e falou, já, você tem R$ 1 aí pra eu comprar um pão? Eu peguei, olhei pra minha mãe e falei assim, eu não tenho nada. Ela falou, você recebeu? Eu tinha gastado dinheiro a noite inteira na droga. Meu Deus. Então eu era tão escravo que eu vivia numa situação precária. E mesmo assim, eu passava às vezes por alguém na rua que tinha algo, mas dentro da minha casa faltava tudo. Hum. Nossa, forte isso. Porque às vezes não tinha o que comer, não tinha dinheiro para tomar um café, mas eu trabalhava. A minha tia zoava eu muito que eu sempre andava com uma bermuda no meio vamos dizer, da bunda, porque eu sempre andava com a bermuda caindo. Ela falava, já que você nunca tem roupa, você não tem nada, mas você trabalha. Pra onde que o meu dinheiro ia? Meu dinheiro sempre ia pras drogas. E eu sempre naquela ilusão que quando eu chegava em baile, todo mundo me falava porque eu tinha droga pra vender, eu tinha influência com algumas pessoas, mas o meu interior mesmo era totalmente vazio. Você estava buscando alguma coisa? Quando você entrou nesse mundo, o que que você estava buscando? O que que você acreditava que poderia mudar a sua vida? Reconhecimento. Eu buscava ser reconhecido. Já viu quando você tá no meio de muitas pessoas? As pessoas falam de várias pessoas, mas nunca de você. Quando você tá no meio, todo mundo tem algo pra dizer de alguém, mas nunca de você. Eu nunca, tipo, procurei ser colocado num cartaz como o cara, mas eu sempre quis que alguém lembrasse do Jackson. Era tão interessante que às vezes até dentro da minha família ou dentro da minha casa, todo mundo falava de alguém da nossa, dos nossos parentes. Quando chegava em mim, falava assim, não, é só o Jackson. Então aquilo, eu guardei aquilo pra mim. Eu sempre fui brincalhão, fiz muita bagunça quando criança, mas eu também fui muito fechado. Sempre guardei muito comigo. Eu virei um entulho, onde tudo que eu ouvia que eu não gostava, eu sempre guardava. Então aquilo sempre me influenciava em estar em lugares com pessoas que chamavam atenção, ou senão tá muito louco. Então eu vivi um tempo onde eu era totalmente escravo. Você vê, teve uma vez que eu tirava as coisas de dentro da minha casa. Eu tive uma fase que eu tirava as coisas da minha mãe, comprava as coisas, eu tirava as coisas de dentro da minha casa
pra levar pra mãe de um amigo meu fazer comida pra levar pra ele na visita. Meu Deus. Minha mãe às vezes abria a geladeira pra fazer e falava, cadê aquilo? Eu pegava aquilo pra fazer pra levar pro cara. Eu tirava de dentro da minha casa. Então chegou um tempo da minha vida que eu esqueci de mim. Só pensava nos outros. Então eu vivi uma vida pra mim que não fazia sentido. Mas as outras pessoas pra mim faziam. Sendo que quando eu usava muitas drogas, a minha mãe sofria. E eu achava que a minha mãe não sabia, mas minha mãe sabia. Só que a mãe da gente, ela é mãe, né? A mãe da gente, muitas das vezes, ela não quer enxergar que o filho tá no caminho errado. Ou às vezes até sofre muito quieto, né? É. Sozinho. Eu acho que é uma das maiores dores das mães hoje é isso. Sofrer calado. Né? Eu falo como referência, né? Você conhece meu irmão. E muitas das coisas que o meu irmão fazia, a gente ia ficar sabendo muito depois que passou. E a minha mãe sabia desde o começo, mas ela sofria sozinha, calada. Acho que é uma dor que a mãe carrega. É uma dor, assim, que ela não deveria carregar, né? Na Pela verdade, decisão do filho, né? pela decisão do É porque filho. acaba sendo culpa, né? Ela assume uma culpa que, de certa forma, ela entende que é dela. Às vezes errou na Onde eu correção, errei, aonde eu errei na condução, mas não entende que a decisão é dele. eu aconselhando uma pessoa muito próxima, né? Ela estava passando uma dor com um filho muito novo. E ela falava assim pra mim assim, eu errei como mãe, eu falei como mãe, eu falei, em nenhum momento você falou, tudo que você tinha que fazer, você fez. Mas foi escolha dele. E a mãe, quando vê o filho vivendo né, esse ambiente de droga, né, tráfico, ela puxa a culpa para ela. E na verdade ela não é uma culpada, ela é vítima também, como o próprio filho. Porque a pessoa que entra no meio sempre tem uma dor, tem um Tá buscando gatilho, uma né? Tá buscando aprovação, a tá aprovação buscando amor. aprovação, referência. Porque no caso Exatamente. dele, ele falou reconhecimento, que vem do Reconhecimento. pai, A né? referência que não teve, A né? referência que não teve. Porque nesse caso, o pai era a busca. Porque o filho chega em casa e quer falar, pai, pai. Lógico que ele quer a mãe fala, parabéns, filho, maravilhoso. Mas ele quer olhar e o pai fala assim, parabéns, filho, você foi bem. Né? Então, essa busca, essa ausência, faz com que você comece a buscar algumas provações. E é uma dor que muitas pessoas vivem hoje, de não assumir. E dói. Não adianta. A gente tenta mostrar que não, ainda mais homem, né? Homem, ele tenta mostrar que não. É onde o orgulho às vezes bate forte. Tem Que uma vem a frase proteção, né? que os homens falam muito, né? Minha mãe é minha rainha, ela é meu pai, ela é a mãe e o pai juntos. Nunca vai ser. Não dá. Que era o que eu postava sempre. Quando era dia dos pais, eu postava a foto da minha mãe. Nunca vai ser, Não dá. Não infelizmente. dá. Um Porque eu papel sempre, não ocupa o O outro. papel não ocupa o eu outro. sempre tive uma dor com meu pai. Você falou algo bem interessante, que como o pastor falou, quando o pastor me conheceu que a Polícia Federal invadiu minha casa, eu sabia um pouco antes que a polícia iria invadir minha casa. Só que eu não sabia como seria. E eu sabia que é perigoso pra mim. E eu falei assim, eu não vou deixar minha mãe sozinha. Eu vou estar ali. Aí o que eu fiz? Eu fiquei de madrugada até umas 3 horas da manhã na rua. Voltei, fumei um baseado, coloquei na janela do meu quarto. Falei assim, eu vou fumar isso antes deles entrarem. Coloquei, dormi. Quando eu acordei, o policial federal já tava com a arma na minha cabeça. E o interessante, quando eu olhei pra cara dele, eu lembrei dele. Que eu lembrei quando eu fui na casa da minha avó, na Cutia, eu fui jogar sinuca num bar, o cara tava me olhando. E eu ainda tava usando droga, tava aí uns amigos meus, ainda falei, aquele cara tá me olhando. O cara falou, não, você tá muito louco, não é nada. E quando ele me viu, ele falou pra mim, você lembra de mim? Falei, lembro. Falei, você tava no bar tomando cerveja e me olhando. Falei, será eu mesmo. E eu já tinha visto ele no portão da minha casa. Que uma menina já tinha me avisado que tinha um Corolla parando no portão da minha casa e eram pessoas diferentes. E o tão interessante é que quando a polícia invadiu, minha mãe chorou muito. Minha mãe chorou muito. Eu falei, mãe, para de chorar. Minha mãe chorava, eu fiz de tudo pra você, eu falei com você. Aí o cara mandou eu rastejando no chão da sala, eu sentei, ele pisou na minha cabeça, na minha cara, falou assim, cadê a droga, cadê o dinheiro? E naquele momento eu falei, nossa, agora o negócio tá feio. Aí ele me puxou, colocou pra trás, sentado com a mão pra trás, e falou assim, não tem nada.
Falei, não tem nada, senhor. E minha mãe chorando, eu falei assim, mãe, fica calma. A senhora me ensinou tudo que a senhora tinha que ensinar do portão pra dentro. Do portão pra fora, foi o que escolhi. Então ali ele começou a reverar as coisas do meu irmão mais novo chorando. E, e eu ali, o helicóptero na janela da minha casa, minha perna tremendo, os caras falando no rádio. Não achei nada na casa do Jackson ainda não. E o interessante é que quando a Polícia Federal saiu da minha casa, um telefone tocou na minha casa. Ele perguntou pra mim, perguntou pra minha mãe, Gilda, o Jackson tá aí? Eu falei assim, tá. E desligaram o telefone. Mas se você sabe quem que ligou? Não. Desligaram o telefone. E isso me marcou muito tempo, que por um tempo, eu peguei e saí de lá, fui pra Cotia. Minha mãe decidiu ir pra lá. E por no meio de tempo disso, eu saí de casa e fui morar com a minha tia, no Bandeirantes. Por causa de tanta bagunça que eu tava dando. E minha tia me acolheu no Bandeirantes. E eu fiquei um tempo lá. Até quando eu também dei muita bagunça pra minha tia. Eu sou muito grato à minha tia Márcia por isso, por ter me acolhido lá na casa dela. Me ensinou muito, mas por um tempo eu também fiz muita bagunça ali. E o que me marcou muito pra frente foi quando o meu irmão mais novo que tava ali cresceu. E quando ele cresceu, ele começou a vender droga. Só que existia uma diferença entre eu e meu irmão. Eu vendia droga pra consumir, pra ter status, pra gastar dinheiro, pra falar que eu podia. E meu irmão não, meu irmão começou a vender droga pra ganhar dinheiro. E existe uma diferença muito grande daquele que usa droga porque é dependente e aquele que vende droga porque quer. Então aquilo muitas das vezes me deixava mais homem, vamos dizer assim. Adrenalina, eu gostava daquela adrenalina, que me dava coragem de fazer coisas que quando eu tava ação eu não fazia. E um dia aconteceu um fato que mexeu muito comigo. O meu irmão mais novo foi preso por tráfico de droga. E eu me culpei muito. Porque um dia ele chegando da escola, eu com meus amigos fumando maconha dentro de casa, doletando a droga. Eu coloquei a droga num papelzinho de alumínio, dei pra ele, pedi pra entregar pro cara e trazer o dinheiro. E aquilo mexeu com o meu coração. Porque quando ele foi preso, eu tomei a dor dele. Porque eu falei que foi eu que ensinei isso pra ele. Forte isso. E na época eu tinha um relacionamento, eu morava junto com uma moça, e aquilo ali começou a mexer muito comigo. Eu ia em todas as visitas, minha mãe tentou se matar, meu irmão entrou em depressão. Então eu queria ir todas as visitas ver ele ali, pra saber como que ele tava. E aquilo ali eu levei muito pra mim. Até um dia que o pastor chegou em mim e falou: Rapaz, você não é culpado disso. Você não tem que carregar essa culpa pra você. Porque ele te conheceu quando você era na vida errada, e ele te conheceu quando você conheceu Jesus. Só que ele decidiu ir pro outro lado. A culpa não é sua. Mas pra mim naquele momento foi muito doloroso. Foi muito triste. Porque entrar naquele lugar e ver meu irmão naquele ambiente, eu sempre falava: a culpa é minha. Eu que influenciei ele a viver isso. Isso doeu muito meu coração. É porque, na verdade, você citou que nunca chegou a ser preso, né? É o que você não viveu, né? O seu irmão acabou vivendo. Isso é forte. Então, o peso da culpa, ela vem de uma proporção bem maior. E vem pelo fato que você, né, pediu para ele entregar a droga, né, ali naquele momento. Então, assim, é como se ele estivesse seguindo seus passos quando você era o velho homem, né? E também cresceu sem referência. Sem Você falou da referência. referência, talvez era você, por isso que É, tinha essa culpa, né, que você carregava. Por isso que antes a gente sempre ouvia, né? O irmão mais velho é o espelho da casa. é isso aí. E essa foi a dor que eu carreguei. Porque pra mim foi eu que coloquei ele. Só que existe uma diferença. Eu sou mais velho, tenho o Jans do meio e tenho o meu irmão mais novo, Jean. O do meio não foi. Porque ele tem a forma dele. E o outro foi, porque o Jean tinha mais convivência. Então o meu reflexo de quem eu era refletiu no mais novo. Porque é aquele que ficava mais próximo de mim. Por isso que um pastor falou que quando a mãe da gente fala, olha com quem você tá andando, realmente faz sentido. Porque a proximidade de você com a pessoa vai levar você a ter as mesmas atitudes do que ela. Então, se você senta numa mesa de pessoas que têm os pensamentos de
tráfico de bebida, de festa, você vai andar da mesma forma que ele. Mas se você anda com pessoas que têm uma mente de crescimento, de prosperidade, de vida diferente, você vai pensar da mesma forma que ela. Então, realmente faz sentido. O que a mãe da gente falou não é mentira. Olha com quem você anda, porque você pode ir pro caminho errado ou você pode ir pro caminho certo. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Então isso faz muito sentido. Quem são as pessoas que você convive? O que que elas carregam? Qual a cultura que elas têm, né? Ou você influencia ou você é influenciado. Jackson, nessa trajetória sua, teve alguma situação além dessas que você compartilhou que foi muito forte, mas que te marcou de uma profundidade que começou a virar a chave na sua vida? Tem duas situações que me marcaram muito. Uma foi do meu pai, que quando a Polícia Federal invadiu minha casa, a minha mãe não sabia o que fazer. Então a minha mãe pediu ajuda de outras pessoas e eu fui pra casa da minha tia, que ela tinha me chamado lá. Quando eu cheguei, eu vi meu pai. Aí eu cumprimentei, ele deu bem, dei benção. Aí ele perguntou pra mim que eu tava nervoso, aí ele pegou e falou pra mim, drogado é assim mesmo, fica tudo revoltado. E a vontade que deu naquele dia era dar um murro nele. A minha vontade é dar um murro no meio da cara dele. E falar pra ele, cara, você não me conhece. Você não sabe nem por que eu usei isso. Você nem sabe por que eu tava naquela vida. A vontade minha é falar pra ele, sabe por que eu fui assim? Por causa de você. Porque você não tava lá quando eu precisei. Minha mãe deu tudo, mas você não me deu nada. Meu Deus. Não é sobre o dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre a presença. Dinheiro nenhum paga a ausência de alguém. A gente pode ter o dinheiro que for, mas você não consegue trazer alguém que morreu pra cá. Por isso que a presença de alguém sempre vai ser maior do que dinheiro. Ele poderia me dar pensão, fazer o que for, mas o que ele era a presença. Já viu quando você espera dia do seu aniversário, você espera seu pai todo dia, só pra ele te dar um abraço, falar assim, filho, parabéns. Isso já aconteceu comigo, eu fiquei olhando pro nada. Ele nunca apareceu. E foi uma das coisas que encadeou isso em mim. E um outro fato foi que aconteceu onde a nossa igreja hoje. Eu tava indo com umas pessoas pro baile, eu fiquei em casa jantando, falei pra eles na frente que eu ia depois. Cheguei no baile, eu ia ficar com a menina que eu sempre tava olhando ela, falei assim, hoje eu não vou usar droga. Aí peguei uma pessoa, fui dentro do carro dessa pessoa. Não entrei, a outra pessoa que tava comigo que entrou, colocou algo lá dentro, eu dormindo em casa no outro dia, a pessoa chegou, me deu um tapa. Eu peguei, abri o olho, olhei pra ela, ela pegou o moço na mão, falei assim, ó, eu trabalho em tal lugar, e você deixou isso dentro do meu carro. E aquele dia me quebrou, porque aquele me virou uma chave. Eu vi que a minha família me rotulava. Não porque eles eram maus, mas pela vida que eu levava. Pela forma que eu chegava numa festa. Você já chegou numa festa, a pessoa falar pra você assim, você só vai na festa, não é pra você ficar louco, não. Se for pra você ficar louco, você nem vai. Eu já cheguei a ouvir isso. E não é porque a pessoa era maldosa. É porque era o meu jeito. E aquilo doía muito no meu coração. E quando eu fui passar, quando eu cheguei ali na igreja, aquilo ali pra mim me levou o pensamento lá atrás. Eu falei, nossa, foi aqui que eu começou aquele tudo. Eu curti um baile aqui, eu usei droga aqui, eu fiz bagunça aqui, e hoje a minha vida é mudada aqui. E é tão interessante que hoje algumas pessoas perguntam pra mim, Jacques, você não usa droga mais, você não foi pro centro de recuperação? Eu falei, cara, não. Mas eu decidi. Eu lembro do dia que eu tive um encontro com Deus verdadeiramente. Eu cheguei de serviço, eu tava fumando baseado no muro da minha casa. Aí, eu olhando pro portão assim, eu tinha uma semana atrás, eu tinha ficado 3 dias na casa de uma pessoa. E naquele 3 dias eu decidi morrer. Só que eu peguei muita droga, falei assim, eu vou morrer usando droga. Eu fiquei 3 dias virado, sem comer, bebendo, cheirando. E eu não morri. E o cara que tava comigo, ele saiu dali, decidiu ir pra Jesus. E o dia que eu vi na rua, ele tava de terno, Bíblia debaixo do braço. Eu falei, eu sei. Eu falei, ah, Jesus mudou minha vida. E foi passando os dias eu lá em casa fumando esse baseado. Falei, cara, se existe realmente esse Deus, que esse Deus mostre pra mim.
E eu fumando baseado, parecia uma luz assim do tamanho da minha mão. E essa luz ficou grande, do tamanho do formato de uma pessoa. E ao mesmo tempo ela ficou grande, depois ela voltou ao normal. E sumiu. E ali eu tive comigo que foi algo diferente. E nesse tempo, uma coisa o pastor também me ensinou, que Deus ele coloca pessoas na sua trajetória. E nesse tempo Deus tinha colocado uma pessoa na minha trajetória, que eu me envolvi com ela. Envolvendo com essa pessoa numa conversa que nós tivemos, ela pegou e disse pra mim assim: eu fico com você se você parar com isso tudo. Eu falei assim: não, tudo bem. E eu parei de usar drogas um dia pra noite. E no outro dia, quando eu acordei cedo, eu peguei e falei com a minha mãe. A gente morava numa casa grande, minha mãe na frente ou no fundo. Eu cheguei na minha mãe, peguei e falei: mãe, toma esse isqueiro e esse fósforo aqui, pra mim já não serve mais. Minha mãe me deu um abraço que ela nunca tinha me dado na vida. E ela começou a chorar. Porque ali foi o dia que eu decidi a não usar mais droga. Eu decidi não viver a mesma vida. Mas foi fácil, não. Eu comecei a achar maconha. Na onde eu trabalhava, o cara um dia... Pra você ver como que as coisas são. O cara que um dia eu pedi pra me vender droga pra mim no trabalho, ele falou pra mim assim: eu não vou te vender porque você tá me devendo. Se você não me pagar, eu vou arrumar pra tua cabeça. Quando eu falei pra minha mãe que eu não iria usar mais, eu cheguei no trabalho e me jogou 5 papéis assim na mesa que eu trabalhava, na mesa de computador. Ele falou assim: não, toma só pra você experimentar. Eu falei assim: não, não tem dinheiro pra pagar, pra você experimentar. Só que eu não usei, eu fiz errado de dar pra um amigo meu. E o amigo meu falou: cara, o negócio era muito bom. Era muito bom. E depois daquele dia, já se completa mais ou menos 13 anos. Eu não uso droga. Que eu não sei o que é tá louco mais de droga. Mas todos os dias a vontade vem. Quando o problema bate, como a carência vem, quando uma luta, quando o gigante se levanta, aquela vontade de usar drogas aparece. Mas a gente decidir todos os dias que precisa viver uma vida diferente é muito gratificante. E eu não posso deixar de agradecer ele, que eu sempre agradeço. Que é um cara que eu amo muito. Que onde eu for eu tenho que falar o nome desse cara. Ele viveu comigo, já quis bater nele. Mas ele me ensinou muito e tem me ensinado muito, que é o Diácono Ever. Eu já ia perguntar quem que foi a pessoa crucial, né, para você, né, na sua caminhada com Deus. Quem que é essa pessoa que foi seu braço, suas pernas na sua caminhada cristã? Foi o Diácono Ever. Ele me levou pra sala, ele me mostrou o Marcelo, ele mostrou o sentido, ele mostrou que eu era amar, ele mostrou que eu tinha um pai que me amava, ele mostrou que eu não era aquilo que as pessoas diziam, ele mostrou que eu consigo construir uma família, que eu posso ter filhos. Ele fez eu ver a vida totalmente diferente. Eu tenho muitos amigos que me ajudaram muito, muito. Mas, cara, ele me ensinou muito. Teve um dia que nós estávamos sentados conversando com o pastor. Eu era discípulo dele. O pastor falou: eu vou tirar você debaixo do Jacques, porque você não fala nada que eu falo pra você. Eu peguei e falei: ô pastor, cara, ele fala tudo que o senhor ensina pra ele. Sou eu que não cumpro. Sou eu que não ouço a palavra dele. Mas ele sempre me ajudou. Ele sempre foi lá em casa, sempre falava comigo. E eu sou muito grato à vida dele. Depois dele eu vim conhecer o pastor. Depois eu vim ver você novamente dentro da igreja. Viver o Geraldo, o Cleverson. E veio vindo os amigos que a gente tinha lá fora e que a gente começou a ver dentro. Então, cara, ele é... Ele... muitas pessoas falam que Deus usa pessoas para falar com a gente. E eu tenho certeza absoluta. Deus usou ele para falar comigo. Deus usou ele Que para trajetória. me trazer para a presença de Deus. Um abraço pro Diácono Everton. Logo ele vai estar aqui com a gente também, né? E me colocou nessa fria. Não vou descontrair. Eu sei que tá em casa. Essa sessão marcou, hein? É por isso que é importante você ter um amigo, né? A gente tem que ter um amigo. Não adianta. E amigo é aquele que te traz, aquele que te acompanha, aquele que não te deixa. Né? Vocês curtiram junto, aproveitaram junto, foram pra barca junto
e no momento que ele conheceu Jesus, ele te trouxe, É né? interessante que quando eu tava querendo sair da presença, eu tava em casa, bateu na porta, eu abri, era o Everton. Ele, que jeitinho dele, aí, negão, como é que você tá? Falei, tranquilo, vamos sentar pra nós trocar uma ideia. Ele, um cara baixinho, chega a olhar dentro do olho da gente, fala com a gente, cara, tem que ser assim. Se a sua vida não for assim, você vai voltar pra lá atrás de novo. Você vai viver as coisas passadas de novo. E eu chorava. E um dia, até, não posso esquecer da Isabela também, que me ajudou muito. Quando meu irmão tava preso, eu... Isso mexeu tanto comigo que pra gente ver que quando o que a gente faz, ele reflete muito sobre a gente. E aquilo que eu fiz com meu irmão marcou tanto que eu tinha um relacionamento com essa pessoa, eu já tava morando junto com ela, eu falei pra ela, não, eu vou pra casa da minha mãe. Minha mãe tá precisando de mim. E minha mãe já tinha tentado se matar, eu falei, minha mãe tá precisando de mim, eu vou ficar na casa da minha mãe. E a Isabela apareceu lá, a Isabela falou, Jacques, eu tenho irmãos que estão presos, eu também senti essa dor. Ela sentou comigo, conversou, sentou com a minha mãe gosta muito dela, gosta muito de você, de Diaconisa Júlia. E ele pegou e falou comigo. Falou, cara, você não pode viver a vida do seu irmão. Você precisa viver a sua vida. E pra você ver como é que é tão gratificante que o lugar o lugar onde a gente é marcado é o lugar onde Deus traz a gente para mostrar a dupla honra dele. Que a casa que eu fui, onde a Polícia Federal invadiu minha casa, foi a casa que eu fui participar da primeira cela, Glória a Deus. onde um amigo meu morava. E é tão interessante que quando eu morei no Parque do Saara, o Everton falou, cara, tem uma cela perto da tua casa. Eu falei, na onde? Você ali embaixo. Eu falei, nossa, ali que a polícia invadiu minha casa. Meu Eu Deus. voltei pra ir numa cela onde a polícia invadiu minha casa. Eu voltei pra um lugar, pra uma igreja onde eu curtia. Eu comecei a andar no meio de pessoas que viviam uma vida errada no mesmo lugar que eu. É tão interessante quando a primeira vez que eu entrei na cela, entrei na Sara, eu vi o Geraldo. Eu falei, cara, se Deus mudou a vida desse rapaz, Deus vai mudar a minha vida também. Porque a gente viveu cada situação, tava em cada ambiente que eu falo, cara, não tem como, é transformação de Deus. É mudança de Deus. E realmente isso é um improvável, né, Jackson? Eu tenho muito prazer em falar isso nas minhas ministrações, né? Tem algumas oportunidades, né? Quem for para Revisão de Vida, né, vai ouvir mais do seu testemunho. E, gente, você pega uma foto do Jackson antes, sem Jesus, e olha o Jackson, você não fala que é a mesma pessoa. Falando. Eu falo que ele é um dos maiores ganhadores de alma, né? Ele realmente, Jesus fez dele um pescador de almas. Mas quando eu olho para você e falo que é um improvável, por conta do testemunho vivo, né? Você exala Cristo. Então as pessoas muitas das vezes conhecem a palavra de Deus, já leu a Bíblia, mas tem um ditado que fala: a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Então, para mim, você é um dos maiores ganhadores de alma, né, para Jesus hoje, mas por quem você é, por quem você permitiu que Cristo construísse na sua vida, né? Improvável. Quem olhar e falar assim, cara, o Jackson está na igreja, não acredito. Né? As pessoas falam, não acredito que o Jackson, né? Você saiu desse meio de malandragem, do crime, estava como segurança de banco, né? Então, assim, Deus tirou mesmo da lama e te colocou num lugar de honra, né? Eu falo que é muito gratificante, né? Poder servir o reino de Deus, né, tendo você ao nosso lado, né, de uma pessoa assim, de ver mesmo o coração, de entregar o reino, de pregar, de viver mesmo Cristo. Então eu falo assim, é um improvável, cara, isso é um improvável. É forte, Brasil. É forte, hein? Jackson, você falou, começou a mostrar pra gente sobre o processo da transição, né, da sua mudança. E aí chegou um homem todo quebrado, todo desestruturado. Como que foi essa restauração da sua vida? Porque hoje você casou, né? Antes você não tinha... Você era um homem solteiro, todo detonado. Como que se tornou um guarda de um banco? Como que foi essa trajetória de construção
da sua vida com Deus? Abandonou, né, o vício, a criminalidade e passou a ser uma referência para outros jovens e homens, né? Porque hoje você não é só uma referência para as pessoas adultas que te conhecem, mas você é referência para os nossos jovens hoje, né? Hoje tem centenas de jovens que olham para você, que enxergam você, que ouvem a sua voz. Então, como que foi essa restauração e o que é ser referência? Antes você não era uma referência. Você não tinha uma referência. E hoje você é uma referência. Como que você enxerga tudo isso? É tão interessante que antes de eu ser vigilante no banco, eu fui fazer o curso. E na onde eu fui fazer esse curso, o dono de lá é policial civil. E quando eu entrei, ele ficou me olhando diferente. Por quê? A polícia já me conhecia. Então eu tive algumas abordagens, algumas coisas. Então, quando você faz o curso de vigilante, você não pode ter o seu nome na justiça. Então, quando eu fui lá, até um cara perguntou: você não tem o nome? Eu falei: não tem. O papel tá aqui, ó. E eu fiz o curso. E quando eu comecei a trajetória na igreja, eu já tava conversando com um amigo meu, que eu amo muito a vida dele. Eu peguei e falei pra ele, falei: cara, a gente começa a viver uma vida onde a gente coloca muito entulho dentro de nós. A gente bloqueia muito nosso coração. E nós somos orgulhosos. E o homem, além de ser orgulhoso, o homem não tem coragem de falar a dor que existe dentro do coração dele. Muitas vezes nós falamos a vida de outras pessoas. Nós falamos do que aquela pessoa passa para esconder a dor que existe dentro de mim. E muitas das vezes eu me escondi atrás de máscaras. Qual eram as máscaras? Drogas. Tá perto de pessoas que eram influentes na vida, naquela vida que eu vivia. Então, ali eu comecei a ser moldado. Comecei a ser realmente quem o Jacques era. Mostrar as fragilidades, os medos, a insegurança, a dor, as limitações. Então, onde Deus começa a tratar o interior da gente. Não só tratar, que trata todos os dias, que vem tratando até hoje. Porque se a gente não deixar Deus tratar, a gente volta para a vida passada. E essa trajetória vem mudando. O senhor falou sobre referências. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que não é da igreja, mas que um dia ela parou em mim e falou: cara, hoje eu vejo você, eu falo que realmente Deus muda. Porque eu te conheci, eu andei junto com você, e hoje você mudou totalmente a sua vida. Hoje eu chego. Hoje a minha família me zoa muito porque todas as vezes que existe uma festa, eu sou o último a chegar na festa. Porque eu sempre tô na igreja primeiro e depois eu vou na festa. Então, a igreja me faz bem. Viver a missão me faz bem. É algo que me protege. Eu entendi isso hoje, que eu tô debaixo de uma cobertura. E quando eu tô na missão, eu tô protegido. Mas eu sempre chego, quando eu chego a minha família, eles batem palma, eles ouvem já que chegou, porque achavam que eu não ia. Porque não é que a missão me consome, é que ali na missão eu sou guardado, eu sou protegido, sou transformado. E isso é gratificante para a vida da gente. Como que é o olhar da sua família quando você chega agora? Porque antes, né, você citou até que algumas pessoas falavam: se for para você, né, fazer, badernar, eu não quero nem que você vá. E hoje, como que a sua família te enxerga? Ah, hoje é diferente. A minha mãe me vê, é uma alegria grande. A minha tia, quando chama pra festa dela, é uma alegria muito grande. Meus primos, às vezes estão dançando ali, eu levanto e vou brincar com eles. Já vem, ô Jacques, vem brincar com nós. Então, eu sempre falo pra eles, eu conheci Jesus, mas eu ainda sou o mesmo Jacques. A única coisa que mudou dentro de mim era a essência que existia em mim. Hoje eu tenho uma outra essência. O Jacques continua o mesmo, a estrutura do Jacques é o mesmo. A única coisa que muda é o que eu coloquei dentro de mim. Então, a minha família fica muito alegre, ela fica muito feliz. E eu tenho ficado muito feliz esses dias que eu mandei uma mensagem para um primo, pra saber como é que é Deus. É coisa que Deus faz. Eu saí da igreja, fui numa festa na casa da minha tia, esqueci minha Bíblia lá. Aí meu primo mandou mensagem para mim: cara, tua Bíblia tá aqui. E eu tô lendo ela. Mas se você precisar dela, eu te entrego. Eu falei assim: não, irmão, pode ficar com ela. Eu tenho outra. E ele começou a compartilhar comigo. Ele começou a pedir para mim mandar versículo de Bíblia para ele. E a gente vê que não é nada por acaso. Eu esqueci a Bíblia, ele teve um sentido. Eu tá ali fazia um sentido.
Então, quando eu chego hoje perante a minha família, é algo diferente. Todo mundo me leva para qualquer lugar, eu entro em qualquer carro, eu faço qualquer coisa. Às vezes as pessoas me perguntam o que se deveriam fazer. Eu acho que, se eu não me engano, foi você um dia que me falou. Falou que quando a gente deixa Deus moldar a nossa vida, a gente começa a levar Jesus para a vida de outras pessoas, Deus levanta pessoas para entrar dentro da nossa casa e mudar a vida da nossa família. Exatamente. Isso. Exatamente isso. E eu queria, né, fazer mais uma pergunta para você. Você pontuou que você queria ser visto antes, né? Como que você lida sendo referência hoje? Né? O pastor já meio que perguntou. Você consegue ter essa maturidade de enxergar que realmente sua vida foi transformada, que você foi curado e que hoje, na verdade, você sente ainda a necessidade de ser visto, ou você vê que todas as suas dores, né, as lacunas que tinha na sua vida foi preenchida pela presença de Cristo? Porque hoje, antes, você queria ser visto, né, ser uma referência para as pessoas, tá, né, ali, mas hoje você é referência, né, como homem de Deus, como uma pessoa. Como que você lida com tudo isso? Como que é hoje ser uma referência de homem de Deus? Cara, isso, Dionísio, dá muito medo. Muito medo. Porque ao mesmo tempo que eu sou visto, ao mesmo tempo eu posso ser esquecido. Não pela pessoa que eu me tornei, mas por aquilo que eu carrego. Eu conversando com o Bruno na igreja, ontem, acho que foi ontem, a gente tava conversando sobre isso. Quando eu faço algo, não é o Jacques que fez. É o Jacques, obreiro da Sara Nossa Terra. E muitas pessoas, muitas das vezes, usam o gatilho do nosso erro para não seguir Jesus. Verdade. E esquece que na Bíblia tá que Jesus fala que ele nunca chamou os sãos, mas ele sempre chamou os doentes. E as pessoas esquecem disso. Mas para ela não negar o desejo da carne, a vontade dela não negar aquilo que o corpo dela anseia, ela coloca alguns empecilhos no meio. E esse empecilho muitas das vezes pode ser um erro meu, um erro seu, um erro do pastor. E ser referência não é brincadeira. Porque nós somos influentes, não influentes de ganhar dinheiro. Nós somos influentes a levar o evangelho. Então, e o evangelho, nós que somos cristãos, hoje nós entendemos que existe uma barreira muito grande. Porque nós não podemos errar para as pessoas. Elas acham que nós não podemos errar. Que nós sempre devemos fazer o certo. Mas nós vamos errar sim, e muito. Para mostrar que não somos nós, mas é que Deus existe sobre as nossas vidas. E eu tenho muito medo disso, porque eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. E tem vezes que eu sento com a pessoa e a pessoa fala pra mim, nossa, já você me ajudou nisso. Eu falo, cara, como? Aí eu vejo, cara, que não é eu. Que antes eu queria ser visto. Hoje não. Hoje eu sou visto pelo um Deus vivo. Meu Deus. Pelo Deus que eu faço por ele. Então isso é mais gratificante. Glória a Deus. Isso não é dinheiro que paga. O dinheiro não paga isso. O dinheiro pode me favorecer carros bons, família, carro bom, casa boa, lugares bons, comidas boas. Mas o dinheiro nunca vai fazer o que Deus faz. O que é mais gratificante de tudo é você ver um amigo teu que tá lá na rua, entrar na igreja, você vê lá ele aceitando Jesus e sendo batizado. Aquilo ali é uma felicidade que dinheiro nenhum, nem R$1 milhão, dinheiro que for do mundo não te alegra. Como aquilo de você ver uma vida sendo transformada. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz, né? Eu não vivo mais eu, mas Cristo Cristo vive em mim. Né? Já estamos caminhando para o fim, um sonho realizado. Casei. Casei. Glória a Deus. É isso, Deus te deu. E foi um momento maravilhoso, né? Meu Deus, de Manda um abraço pra show. sua esposa. Um abraço, esposa, minha esposa Isadora. Você é um presente de Deus na minha vida. Amo muito você, muito, muito mesmo. Obrigado por você me escolher. Foi um momento maravilhoso, né? A oportunidade de estar ali com vocês. E o que foi esse sonho para você? Cara, nossa, foi algo maravilhoso, porque eu sempre falava pro senhor que vai fazer o nosso casamento.
E eu sempre falava pra Isadora, nosso casamento tem que ter um drone, tem que ter uma filmagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só que a realidade era outra. A realidade era outra. E eu quero agradecer também minha mãe e meu padrasto, que é tão interessante que quando nós começamos a traçar o caminho pro nosso casamento, as coisas começaram a ficar muito difícil. Eu pensei em desistir do casamento, marcar outra data, mas a gente foi. E Deus é tão. Um dia eu indo pro meu trabalho, eu peguei e falei assim: Deus, eu vejo tantos vídeos dentro no celular falando que as pessoas não tinham nada, que do nada o casamento. Mas comigo nada acontece. E eu falei assim: ó, pai, eu falando com o pastor, vai acontecer, vai. E o casamento foi chegando e as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. E quando a Isadora pegou e falou pra mim, o filho do meu patrão vai fazer a filmagem pra nós. Quando chegou lá que eu vi o drone dele levantando, eu falei, meu Deus. O casamento foi da maneira não foi melhor do que eu planejei. Com as pessoas que eu gosto lá, do meu lado, com a pessoa que eu amo. Então, gratificante demais. O casamento do Jackson foi um lugar de cura, né? Nossa, a gente chorou demais. Chorou Meu demais. Deus. Você acabou com as madrinhas, né? Por causa da maquiagem. Nossa. Tinha um, você olhava pro lado e falava, meu Deus do céu. até, gente. Foi muito emocionante. Jacques antes de Jesus e Jacques agora com Jesus. Sem pensar. Nossa, já que sem Jesus era triste. Jacques com Jesus. Não, feliz, alegre, transformado. Não tem tudo, mas tem tudo que eu preciso. Não tem tudo que eu quero, mas tem tudo que eu preciso. Porque nem tudo que eu quero é tudo que eu preciso. Mas tem tudo que eu preciso. O que você diria pro pessoal que tá em casa te assistindo agora? A mensagem final para quem tá te assistindo nesse momento e precisa ouvir uma palavra de quem venceu a si mesmo, quem venceu o tráfico, quem venceu o mundo e hoje vive um propósito. E para quem tá assistindo e tem essa mesma briga interna dentro dela, o que você diria para ela nesse momento? Olhando para nossa câmera. Eu tenho um versículo muito comigo, que é 1 Coríntios 1:27, que fala que Deus usa os loucos para que confundam os sábios. Os usam que não são para que confundam os que são. É tão interessante, eu não consegui entender esse versículo. Mas hoje eu tenho. Deus me trouxe um entendimento dele. Quando Deus fala que ele usa os loucos para que confundam os sábios, ele não tá falando que Deus vai usar qualquer um. Que Deus vai usar qualquer pessoa. Deus vai usar você que precisa dele. Como um dia eu precisei dele. Só que ele não sabia como ele iria me alcançar. Mas ele me alcançou. Porque ele conhecia não o meu exterior, mas ele conhecia o meu interior. Por isso que Deus ele fala que ele usa os loucos. Porque quem é louco, ele tem uma vontade de expressar aquilo que ele sente. Então, quando eu era louco, eu tinha vontade de expressar aquela dor que eu tinha usando muita droga. E hoje, quando eu sou curado por Deus, eu sou louco para levar a palavra de Deus para aquele que precisa ou necessita. E tem um versículo que também marca muito eu, que é Isaías 64, versículo 4. Que... Eu coloquei ele aqui que eu esqueci ele. Que fala, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Se você crê, se você espera nele, tudo que você deseja acontece. Eu queria te dar um conselho. Você que é dependente químico, você que vê sua vida e acha que você não tem mais sentido, que sua vida não tem mais jeito, eu quero te dizer algo, tem sim. Mas você precisa decidir. Não vai ser fácil, mas você precisa decidir. Algo que eu aprendi com um cara que era dependente químico, que ele me falou e é verdade. Muitas das vezes quem precisa ser ensinado não é quem é dependente, mas é a família de quem é. Porque às vezes você precisa de um abraço e a família não entende que você precisa de um abraço, ela vai julgar pelo erro que você teve. Mas um abraço cura. Um abraço traz a cura. Um abraço traz uma proteção. E aquilo mostra que a gente tá junto com a pessoa.
Então você que está nos assistindo hoje, eu quero te deixar isso para você. Coloca Deus no primeiro lugar de tudo da sua vida, que Ele vai mudar a sua história, como Ele tem mudado e transformado a mim. Aí pra você ver, eu casei. Glória a Deus. Pra fechar, Sara Nossa Terra. É minha casa, minha família, lugar onde eu não saio, lugar onde eu entrei, só saio quando Deus me chamar. Glória a Amém. Deus. Que honra, né? Pelos nossos bispos, apóstolos. Gratificante fazer parte disso. Queridos, é isso aí. Que noite. Eu não sei como você está. Nós já choramos, já rimos. Diaconismo nem jeito, né? Vamos tirar ela para porque ela chora, né? Todo podcast eu choro, meu Deus. Mas não tem como. Tem aqui o nosso convite para você. Você quer visitar a nossa igreja? Temos culto sábado às 19h30, domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Terça-feira às 20 horas e quarta às 19h30. Amém. E as nossas células também. Não esquece, né? Revisão de vida está aí. No próximo final de semana nós temos revisão de vida dos jovens e no seguinte a gente tem dos adultos, né? Eu falo que um dos processos também da caminhada do Jackson, né? Do obreiro Jackson, foi a revisão de vida que transformou realmente, Nossa, né? Selou aquilo que Deus estava mudou a construindo minha na vida dele. história. Então, assim, se você precisa de algo que realmente vai virar sua vida de cabeça para baixo, se chama revisão de vida. Final de semana, temos uma imersão dos homens, a primeira de 3 corações, nunca se teve antes. Então, quiser participar com a gente, chame a gente e participe dos nossos cultos, tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Eu tenho certeza que Deus te trouxe a resposta. Tenho certeza absoluta. E lembra sempre, é oração subindo e vitória descendo. Ninguém faz nada sozinho. Jesus é o centro. Bom, Deus abençoe. Jacques, obrigado. Diaconisa, obrigado. Obrigado. Deus abençoe você. Fique com Deus. Abraço. Tchau, tchau.